A gente vai falar hoje sobre Mercúrio, a fase escolar e o nosso senso de capacidade. O que será que isso tudo tem a ver, né? Esse aqui, na verdade, ele é o 7º episódio da série Astrologia e Psicologia, as fases do desenvolvimento da personalidade. Eu iniciei essa série algumas semanas atrás, então já tem 6 episódios que estão gravados, estão aqui no ar. O primeiro episódio, né, foi um episódio introdutório, onde eu falei sobre destino e acaso, né? O segundo episódio foi sobre fase intrauterina. Aí o terceiro episódio sobre o nascimento, que teve um convidado especial, especialista em psicologia pré e perinatal, que é o Adriano Calhau, meu companheiro. Aí a gente teve um episódio sobre a fase oral, depois sobre a fase anal, sobre a fase edipiana, e agora no 7º episódio a gente está entrando no tema da fase escolar, também conhecida como a fase lúdica. Se você não assistiu os anteriores, eu super recomendo. Então, essa série, ela é para vocês, né, que amam autoconhecimento, que amam astrologia, que são buscadores, né, buscadores de si mesmo. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas aqui nessa série Astrologia e Psicologia, fases do desenvolvimento da personalidade, tá? Então, esse aqui é o episódio 7. A gente vai falar sobre Mercúrio, a fase escolar, também conhecida como a fase lúdica, e o que isso tem a ver com o nosso senso de responsabilidade. Então, para quem talvez esteja chegando agora, só para você saber, toda essa série, ela está sendo baseada nesse livro aqui de astrologia psicológica da Liz Green e do Howard Sasportas, que são os fundadores da Faculdade de Astrologia Psicológica em Londres, é uma faculdade que existe até hoje lá, e são seminários, né, esses livros, eles são a transcrição dos seminários, então é um conteúdo muito, muito rico. A Liz Green, ela é psicanalista junguiana, né, e aí ela passa ali toda a visão da astrologia já linkando com a psicologia junguiana, com os arquétipos. Então, esse é um livro muito incrível. Infelizmente, esse livro a gente não encontra mais em livraria, apenas em sebo. Então, eu senti de fazer essa série aqui para vocês, passando esse conhecimento, lógico, com o meu olhar também, né? Talvez alguns de vocês que estejam aqui me conheçam ainda, então vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Devaki. Eu sou astroterapeuta com formação em psicologia e criadora do método Astrologia Vivencial, tá bom? Eu estudo astrologia há mais de 30 anos. Comecei a estudar astrologia com 14 anos e foi através da astrologia que eu me apaixonei também pela psicologia, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a fase escolar, que está relacionada principalmente com o Mercúrio no mapa astrológico, tá? Também com a casa 3, que é uma casa regida por Mercúrio, também com a casa 6, que é uma outra casa regida por Mercúrio, mas também existem mais 2 outros planetinhas que também estão relacionados com essa fase escolar, que é o Júpiter e o Saturno, que são os 2 planetas relacionados com a socialização. Eles são planetas sociais, né? Então, como essa fase, ela é uma fase de socialização onde se intensifica o nosso processo de socialização, esses 2 planetas também vêm à baila nessas fases, tá? Porque é importante que vocês compreendam que em cada fase do desenvolvimento da personalidade, determinados arquétipos, determinados símbolos do seu mapa astrológico, eles são ativados, né? Isso que eu fui explicando em cada fase, qual que é o planeta correspondente. E aí, quando você vai estudando o seu mapa, você vai entendendo o que pode ter acontecido em cada uma dessas fases para você e o impacto disso na sua vida hoje. Então, o impacto do que você viveu neste período, que vai aí de uns 6 aos 9 anos aproximadamente, vai impactar no seu senso de capacidade, de produtividade e também de se sentir confortável nesse movimento da socialização. Então é isso que está sendo constelado, né? E aí, uma coisa que eu vim passando, uma visão, conceito que eu vim transmitindo ao longo de toda essa série, é a visão que ela não é apenas psicológica, né? Porque, assim, essas fases da desenvolvimento da personalidade é o conhecimento da psicologia, tá? A psicologia explica essas fases. Às vezes tem uma variação ali do tempo de cada uma, quando começa uma, quando inicia outra.
algumas diferenças conceituais dependendo da escola de psicologia, né? Mas existe um consenso de que a gente passa por essas fases. Isso é psicologia. Só que quando a gente junta a psicologia com a astrologia, a gente tem um olhar transpessoal. O que é um olhar transpessoal? Que olha além da personalidade. Dentro dessas escolas tradicionais da psicologia, entende-se que o que acontece dentro de determinada fase, ela vai impactar na sua vida por causa do que aconteceu nessa fase. Dentro da abordagem da astrologia, que é uma abordagem que enxerga o ser além da personalidade, enxerga essa parte espiritual, enxerga que você é um ser em evolução, a gente entende que se isso que acontece em cada uma das fases já está no seu mapa astrológico, significa que você já trouxe uma programação na sua alma, você já trouxe uma tendência a experimentar determinadas fases como mais ou menos desafiadoras, dependendo do seu mapa astrológico, dependendo desse programa da alma. Então, a gente não pode dizer que você é assim hoje e tem determinados conflitos, freios, obstáculos, dificuldades na vida hoje por causa do que aconteceu na sua infância. Não, você tem esses desafios porque você, enquanto ser em evolução, veio aprender lições através desses desafios. Então, você já passou por essas etapas do desenvolvimento da personalidade dessa forma, como um conflito, como uma dificuldade, porque isso faz parte do seu processo evolutivo, da programação evolutiva, que você já chega aqui com uma programação, né? Então, essa é a grande mudança quando a astrologia se une com a psicologia. É um olhar espiritual, é um olhar transpessoal. A gente enxerga de uma outra forma. Percebe que dentro dessa visão não tem mais lugar para a vítima, para você dizer que você é assim ou assado porque o seu pai ou a sua mãe, porque você nasceu assim, porque você... Não, já está na programação da alma, entendeu? Você já veio com essa questão porque é algo que você trouxe para trabalhar, né? E isso é muito bonito, porque indica que tem um aprendizado por trás daquela dificuldade. Não é uma maldição, não é que algo deu errado. Quando você olha sobre esse olhar espiritual, psicoespiritual, não tem espaço para você ficar julgando que uma coisa deveria ter acontecido, deveria ter acontecido, que isso foi um erro. Não, você vai tentar entender o que você tem para aprender com aquilo. Então, esse é um olhar que te empodera e também que te liberta. É essa astrologia que eu pratico. É uma astrologia que vai te empoderar e que vai te libertar. Porque, infelizmente, eu ainda vejo muitas pessoas relacionando de uma forma bem infantil com a astrologia. Elas acham que elas estão assim, o assado, por causa da influência do planeta. Ah, eu tenho essa coisa aqui difícil porque o meu mapa é assim. Não. Isso que está no seu mapa, ele não é estático, ele não te define, ele não te determina, né? Ele está ali indicando que ali sim demanda um trabalho de autodesenvolvimento, demanda um trabalho de transformação pessoal que vai despertar a sua consciência e isso vai contribuir para o seu processo evolutivo. É uma outra forma de olhar para as quadraturas, para os signos interceptados, para os aspectos considerados maléficos no planeta em mau estado cósmico. Muda todo o olhar. Você não tem mais espaço para ficar falando que o seu mapa é ruim, que o seu mapa não devia ser desse jeito, entende? Então é um olhar autorresponsável e é um olhar proativo, né? Você olha para isso e fala, bom, ok, o que eu tenho para aprender? Ah, legal, né? Então, vamos lá? Vamos entrar aqui para entender essa fase? Então, o que acontece nesse período escolar? Essa é uma fase que a energia vital da criança, que antes estava muito concentrada no corpo, né? Tanto que as fases, elas até estão relacionadas com áreas do corpo, então tem a fase oral, que a energia é muito através da boca, a energia está concentrada na boca, a criança se relaciona com o mundo através da boca, tudo ela põe na boca, a questão da oralidade. Na fase anal, que é a fase do treino do piniquinho, onde ela começa a treinar a possibilidade de segurar ou não o cocô e os esfíncteres, e aí todas as questões que eu falei na fase anal. Então está relacionado com cada parte do corpo. Na fase escolar, toda a energia estava no corpo, ela vai para o cognitivo, ela vai
para o mental. Por isso que é a idade escolar, né? Então é aquele momento do aprendizado, geralmente é nessa fase que a criança aprende a escrever, é nessa fase que a criança aprende a ler, nessa fase que ela é alfabetizada, é nessa fase que se intensifica a relação dela com a escola, com os professores. Por isso que aqui entra também o Júpiter e o Saturno, porque acontece todo um processo de expansão dessa criança dentro da escola, os amiguinhos, é como se expandisse o espaço dela, que antes era mais restrito ali dentro da casa. Ela começa a perceber, né, a própria energia que vai mais para o cognitivo, para o mental, ela começa também a mente abre, né? E aí ela expande. Então tem um processo de expansão que é muito intelectual, é muito mental, através do estímulo cognitivo. A energia vai toda para a cabeça nesse período, né? E aí então ela também começa a tomar muito consciência do que ela pode e do que ela não pode. Na escola a gente aprende muito sobre as regras, sobre a autoridade do professor, o que pode, o que não pode, as tarefas que você tem que fazer, que você tem que entregar, as provas, né? Tudo isso. Então ela também está sendo introduzida nesse universo bem social, que é Saturno mostrando também os limites. O Júpiter que expande, mostra, olha, temos o mundo, outras pessoas se relacionando, aprendendo, trocando, expandindo, mas até aqui, ok? Aqui pode, aqui não pode. Então, Júpiter e Saturno também estão sendo constelados nessa fase, mas principalmente o Mercúrio, né? Porque nesse momento a criança está realmente, como a energia vai toda para o mental, ela está aprendendo as coisas, é quando começa a ter, né, todo esse processo dela entender, né, como que junta uma letra com a outra, aquilo gera um som, e aquilo como que ela escreve corretamente, a gramática, tarará, vai introduzindo na matemática também, ela vai aprendendo, é um momento, é uma fase da aprendizagem, tá borbulhante nesse período. E aí, o que acontece, né? Dependendo de como tá esse Mercúrio no mapa astrológico, essa fase pode deixar marcas em relação ao seu senso de capacidade. Entenda quando eu falo senso de capacidade, é muito senso de capacidade cognitiva, intelectual, social, comunicação, né? Se eu me faço claro, se o outro me entende, se eu aprendo facilmente, se eu me adequo a essas regras sociais, se eu estou me expandindo de um jeito saudável, então um senso de me sentir capaz de funcionar nesse meio social, de ser funcional, de ser produtiva, aí entra o caráter da casa 6, porque nesse aspecto mais mental, intelectual, de como que é na escola, como que eu aprendo, deixa eu aprender, é muito a casa 3 vai dar pistas sobre isso, signo 3, se tem algum planeta ali, vai mostrar como que foi essa fase, e o Mercúrio vai mostrar também. E o Saturno e o Júpiter vão mostrar essas partes, como que foi introduzido os limites, como que foi a expansão, tudo isso também, esses dois planetas vão mostrar. Então é um conjunto de coisas que vão mostrando o que pode ter dado bom ou ter dado ruim nessa fase, né? E aí o que acontece? Como o Mercúrio, ele rege a mente, né? Claro que quando o Mercúrio está em signos de ar, em Gêmeos, em Aquário ou em Libra, ou quando o mapa tem muito esse elemento ar, o Mercúrio até pode estar em outro signo, mas o elemento ar predomina, tem muitos planetas em ar, normalmente isso é uma indicação, tá? Ó, tudo que eu vou falar aqui, eu vou dar alguns exemplos, tá? Agora falando de mapa mesmo, mas entendam que, quero que vocês peguem esses exemplos apenas para vocês entenderem alguns princípios. Como que a gente coloca isso na prática para entender o mapa? Mas isso não é uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Cada mapa é único. E às vezes tem um aspecto, sim, que eu vou estar falando e que revela aquilo que você pode ter isso no mapa, mas pode ter um outro aspecto no seu mapa que indica uma outra coisa. Por isso que é complexo entender o próprio mapa. São muitas variáveis. É um estudo muito individualizado. E eu tenho muito medo das receitinhas de bolo, que eu sei que vocês adoram receita de bolo. Eu sei que vocês gostariam que eu falasse aqui do Mercúrio em cada um dos signos, cada uma das casas, o que significa. Gente, se eu faço isso, eu tô quase que banalizando a astrologia, sabe? E falando como se, é assim, essa não é assim, não tem regrinha. Eu gosto de ensinar a astrologia de uma maneira que vocês entendam os princípios. Então, entendam o que significa Mercúrio, o que significa casa 3. Mercúrio, casa 3, vai mostrar como que você foi se organizando cognitivamente, mentalmente, né? Então, aí você vai buscar ali no seu mapa, vai ter várias variáveis, vai ter informações paradoxais às vezes. Uma informação vai dizer uma coisa, outra porque é paradoxal mesmo. O ser humano é assim, a gente tem dualidade. Mas a gente tem duas influências completamente opostas num ponto no mapa. Tem desafio e é talento também. Já vi muito mapa assim, tá? Então não se prendam, tá? Tenta depois fazer sua própria pesquisa no seu mapa, mas não fica preso no que eu vou falar.
tá bom? Mas a princípio, então, o Mercúrio em signo de ar, ou o Mercúrio, ou muito ar no mapa, indica que foi fácil. Uma pessoa que tem muita agilidade mental, facilidade cognitiva, facilidade em transitar no universo cognitivo, né? Então, a pessoa que geralmente aprende facilmente, ela se comunica bem, ela tem amigos, ela se relaciona, ela escreve bem, tem facilidade na aprendizagem, isso abre muitas portas e dá um senso de capacidade, porque quando você vai bem nessa fase, você dá uma autoconfiança, puta, eu dou conta aqui, tô dando conta das provas, eu tô aprendendo, eu sou bom aqui, o professor gosta de mim, meus amigos também me respeitam, porque eu sou bom, você entende? Vai formando esse senso, né, de capacidade mesmo. E é muito interessante porque nessa fase eu me comparo com pessoas da minha idade, os meus pares. Vocês lembram na fase de Piana? A criança se comparava com o progenitor do mesmo sexo, para conquistar o progenitor do sexo oposto, lembra? Ela estava em desvantagem, ali era difícil. Aqui já é mais fácil. Mas claro que pode ter os seus desafios. Então, só para fechar alguns exemplos de indicação que deu bom, né? Bastante ar no mapa, Mercúrio em signos de ar, Mercúrio fazendo bons aspectos com Júpiter, né? Ou bons aspectos com Saturno também, de que foi bem, foi tranquilo. E tem sim as indicações de que essa idade pode ter trazido seus desafios, pode ter deixado marcas negativas. Quais são esses pontos, né? Então, se esse Mercúrio tá, por exemplo, em Peixes, ou mesmo em Câncer, um pouco menos em Escorpião, porque em Mercúrio e Escorpião ele dá uma mente bem investigativa, profunda, sabe? O clássico mesmo de desafiador é o Mercúrio em Peixes, né? Porque ele é o signo oposto ao que ele rege, né? Ele rege Virgem. E ou o Mercúrio fazendo aspectos com Netuno, que é o regente de Peixes. Por quê? Porque Peixes, Netuno, ou Mercúrio na 12, que é a casa de Peixes, esses são combinações, Netuno, Peixes, casa 12, que é extremamente sensitivo. É aquele cérebro holístico, tem uma visão holista das coisas, que enxerga tudo o todo e é intuitiva, não é uma mente cartesiana. Só que o nosso sistema escolar, ele cobra muito o cartesiano, e ele ensina de maneira cartesiana. Não é todo mundo que se adapta. Pessoas com Mercúrio em Peixes, com Mercúrio Netuno, ou com Mercúrio na 12, não se adaptam nesse sistema, ou mesmo com Mercúrio em Câncer, né? As pessoas não se adaptam. E aí, então, ó, a Tati está dizendo aqui que tem um Mercúrio em Peixes na casa 5. As perguntas maiores eu vou deixar para olhar daqui a pouco, tá? Para não perder minha linha de raciocínio. Tô ignorando não, tá, gente? Eu vou olhar depois. Podem colocar aí que é bem-vindo, mas assim, só não estou respondendo agora para poder seguir aqui. Então, essa é uma coisa importante de vocês olharem, né? E aí, como que faz, né? A pessoa precisa ressignificar. Inclusive, tem uma pessoa que passou pelo programa Astrologia Vivencial e ela trabalhou esse Mercúrio, né? Porque ela tinha sérias questões de se sentir inferior cognitivamente, insegura, insegurança de falar, de se expressar. O Mercúrio dela era em Peixes e retrógrado, né? Então, ela teve sérias questões na escola, de não se sentir adaptada, de não se sentir à altura, ela era muito criativa, né? Um mapa com muito fogo também. E aí no programa ela foi trabalhando essa questão. Tem até uma live aqui que eu fiz com ela, né, para falar sobre como resgatar o Mercúrio e tal, né? Ela foi contando o processo dela dentro do programa. É uma live com a Juliana Agosti. E ela conta o processo dela, que é o processo de ressignificar e ver a beleza do Mercúrio dela. De ver a beleza, que na verdade é super intuitiva. E hoje ela tá aí nas redes, divulgando o trabalho dela, faz live, divulga, faz vídeo, né? Tá super solta, assim, ela super se soltou, assumiu mesmo o lado bruxinha dela, que é uma pessoa super sensível, super intuitiva. Um trabalho lindo com o feminino, com Kundalini. Tá aí trabalhando, deslanchou, né? Uma coisa que era insegurança que ela tinha, sabe? Era tudo, porque ficou uma marca disso mesmo. Nossa, eu não sou boa o suficiente, eu não sou, não tenho esse jogo de cintura para mim, né? É o senso de capacidade mesmo que mexe, de você se sentir meio inadequado para ocupar esse lugar social mesmo, né? Porque mexe exatamente aí. Né? Outro exemplo é quando o Mercúrio está ali também recebendo aspectos difíceis de Saturno. Ah, do Quirón também, eu lembro que no da Ju também, além de tudo, tinha uma coisa de Mercúrio Quirón. Era Mercúrio em Peixes, acho que fazia algum aspecto ali com o Quirón, era um conjunto de coisas, assim, que falava, nossa, era o ponto kármico sem dúvida, sabe? Quando você fala, nossa, não tem dúvida que é ali. Mas o Mercúrio Saturno, ele também traz uma dificuldade, mas normalmente a dificuldade é um pouco diferente. Não é que a pessoa tem essa sensibilidade toda. Ela sente que ela é mais lenta mesmo. E às vezes ela se sente realmente incapaz. Porque lembra que eu sempre falo para vocês que quando a gente tem Saturno, é onde a gente tem as nossas feridas de inferioridade
e de insuficiência, né? Onde a gente se sente insuficiente. Então é clássico, Mercúrio, Saturno, eu vou me sentir insuficiente na minha capacidade cognitiva, na minha capacidade de me expressar, na minha capacidade de falar, de dar conta das tarefas da vida, né? Porque as primeiras tarefas da vida, quais são? São as tarefinhas da escola, não é? Por isso que tem uma relação da 3 com a 6 também, né? Porque a 6 é quando eu me sinto produtivo no dia a dia, né? Tô ali sendo produtivo no meu dia a dia, dou conta do meu organizo bem, porque na escola a gente aprende também a se organizar, ter horário, entregar lição, tem momento do lazer, tem momento... Então essas duas casas, elas têm uma conversa, tanto que Mercúrio rege essas duas casas, né? Então vale a pena vocês darem uma olhada como que tá esse mapa de vocês. Então, por exemplo, o Netuno na casa 3 pode indicar essa questão do Mercúrio meio pisciano, né? Eu falei mais de Mercúrio recebendo aspectos de Netuno, ou em Peixe na 12, mas o Netuno na 3 também, tá? E o Saturno na 3 também. Já vi pessoas com Saturno na 3 têm sérias questões de dificuldade de se adaptar na escola, dificuldade de lidar com os limites que a escola dá, e aí sentir inferior, sentir incapaz, sentir mais lento, né? Que o Saturno ele dá essa sensação de ser insuficiente, de não ser capaz dentro daquilo. E aí, é claro, quando você já está se sentindo incapaz e seguro, é lógico que a gente vai recriar isso a vida toda, né? Porque é isso que a gente está estudando aqui, como que a gente tira conclusões equivocadas em cada uma dessas fases e a gente carrega isso para a vida adulta, até que você faça um trabalho de transformação pessoal, que é o que eu proponho lá dentro do meu método, para poder ressignificar tudo isso. E geralmente esse processo de ressignificação, ele precisa ser vivencial. Você precisa ressentir essas dores, você precisa ir voltar lá. Não adianta só entender com a cabeça. Ah, tá, entendi. Então agora eu não preciso mais acreditar nisso. Não é bem assim que funciona. Se fosse assim que funcionasse, seria bem fácil, né? Se libertar de padrão limitante, destrutivo, né? Das nossas autossabotagens. Não é tão simples assim. Precisa realmente abrir um espaço para você fazer esse mergulho, né? Para você voltar lá atrás, entendeu? Então, é isso que eu proponho lá dentro do meu método. A gente tem esse espaço para fazer esse trabalho, tá? Então, esse é clássico, né? E esses aspectos são clássicos. Mercúrio Saturno, Mercúrio Netuno. Mercúrio Quirón também vai indicar, porque o Quirón, ele mostra onde tem feridas. Então, a natureza das feridas tem que analisar o mapa inteiro para ver, né? Mas a natureza da ferida. Mas, de qualquer jeito, Mercúrio, aspecto tenso ali com o Quirón, vai indicar que algo foi machucado ali nesse seu senso de capacidade, né? Capacidade de falar, de se relacionar, de se colocar, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Tem o Mercúrio em conjunção com o Sol na 12 em Peixes. Então, um Mercúrio de casa 12, né? E é o Mercúrio em Peixes. Então, ele além de estar na 12, ele está em Peixes, então, duplamente recebendo essa informação em relação a ter esse excesso de sensibilidade e sentir que não foi bem entendido, porque infelizmente essas escolas, elas não têm espaço para esse lado que é mais sensível, que é mais criativo, que aprende de um jeito que é mais holístico, aprende às vezes de um jeito que é totalmente um caminho bem diferente, né? Você tem que se encaixar naquele método, naquele script. Isso é muito aprisionante, né? Então, Saturno em Capricórnio dá a sensação também. Então, o Saturno em Capricórnio, isso, só o Saturno em Capricórnio eu não consigo te falar, né? Inclusive, ele está domiciliado em Capricórnio, a princípio ele está bem. Teria que ver dentro do mapa, como que ele conversa com os outros planetas. Mas se você está se identificando, provavelmente tem a ver. Saturno na 9 retrógrado. A casa 9, ela também é uma casa que fala, né? De aprendizado, expansão de consciência. Então, a casa 9, que é a casa da expansão, se tiver muitos aspectos tensos na casa 9, também pode indicar. Casa 9 é a casa de Júpiter, tá, gente? Por isso, lembra que eu falei que Júpiter também está relacionado? A casa 10, que é a casa de Saturno, é socialização também, né? É você no mundo, é você entregando algo para o mundo. O que que uma criança na fase escolar entrega para o mundo? As tarefas, gente. São as provas, são as notas. Então, a casa 10, ela também entra na baila, tá? Então, Saturno, Júpiter, casa 9, casa 10, tudo isso está sendo constelado nessa fase, tá? Entendam que todos os bloqueios que você tem hoje, onde quer que você se sinta enroscado na sua vida hoje, padrões repetitivos, que você fica ali, roda, roda e não sai do lugar, né? Frustrações, sonhos que você tem e você não realiza de jeito nenhum, coisas que conscientemente você quer e você não vai na direção de realizar aquilo. Tudo isso, gente, é indicação de que tem um eu sabotador no comando da sua psique. Tem o meu sabotador. E esse eu sabotador, ele se instala justamente nessa fase do desenvolvimento da personalidade. O meu sabotador, ele se instala aí para te proteger
dessas dores que a gente foi falando aqui em cada uma das fases. Esse é um tema que eu aprofundo bastante dentro do meu método e que eu também aprofundo na semana Aliança com o Propósito da Alma, tá? Que é a semana onde eu entrego esse mapa psíquico para vocês, né? Porque aqui a gente está falando bastante de astrologia, de psicologia também, mas é importante vocês entenderem que para que esse mapa astrológico se revele na sua melhor versão, na sua versão luminosa, você vai precisar também desse mapa que eu chamo de mapa psíquico, ou mapa da alma, que é entender o seu mundo interno, essas várias instâncias que te habitam. Então, a gente tem o sabotador, a gente tem o superior, a gente tem o ego consciente. Na semana, Aliança com o Propósito da Alma, eu aprofundo muito nesse conteúdo para você entender esse mapa psíquico e entender a relação disso com o seu mapa astrológico. Quando junta os dois, mapa psíquico, mapa astrológico, você tem a chave na mão, né? Inclusive, eu fiz uma sequência de stories hoje, puxando esse assunto com vocês, o quanto que às vezes você entende tudo sobre o seu mapa. Tô vendo aqui, um monte de gente conhece de cor as configurações do mapa, entende os desafios, mas não tem as ferramentas para ir lá destrinchar. Porque não adianta, o mapa, ele só mapa. A astrologia é maravilhosa como um diagnóstico. Mas se você não tem a ferramenta para trabalhar, ela fica manca. E muitas vezes ela gera mais confusão, ela gera mais sensação de incapacidade, você usa o mapa para justificar as suas dificuldades na vida, né? Então é importante unir a astrologia com o trabalho terapêutico, senão você fica perdido nela, né? Então é importante vocês terem essa clareza, tá? Vamos lá. E quando Mercúrio está conjunto ao Sol e a Vênus? Então, nesse caso, Flor, só olhando assim, parece que não tem nada demais, né? Porque Mercúrio, conjunção Sol e Vênus, parece que está tudo bem. Tem que ver se esse Mercúrio recebe aspectos desafiadores, que são quadraturas, oposições desses planetas que eu mencionei. Que a princípio, o Sol é benéfico, Vênus é benéfica, não teria sérias questões. Agora, se você se identificou com as questões que eu trouxe aqui, provavelmente em algum lugar do seu mapa vai aparecer essa questão, tá? Mercúrio na 12, comunicação empática, mas muita timidez na infância, exatamente isso. É essa sensibilidade, né, que fala sem falar, se comunica sem as palavras. E aí, nesse mundo que a gente vive, que é tão valorizado, né, palavra, tudo, é difícil mesmo, né? Mercúrio retrógrado em Virgem, o Mercúrio em Virgem ele costuma estar bem, né? Eu sinto que ele rege. Tá retrógrado não necessariamente é ruim, tá? Teria que ver mesmo dentro de um contexto maior. Mercúrio em Gêmeos no ascendente. Aprendi a ler com 4 anos, exatamente, né? Imagina, Mercúrio. Geralmente eu dou uma orbe para ascendente, eu dou uma orbe grande, tá? Uns 5 graus antes, esse planeta já está fazendo conjunção com o ascendente. Então ele não tem mais energia de casa 12. Ele é o Mercúrio de ascendente, tanto que você está contando aqui que se aprendeu a ler com 4 anos, Mercúrio rege Gêmeos, ele está domiciliado, né? Porém tem quadratura com Plutão, Marte e Urano na 3. Difícil na escola e com os irmãos. Eu imagino. Urano também ele pode trazer um conflito de você ter uma mente muito à frente do seu tempo e se sentir diferente, principalmente se for quadratura Mercúrio-Urano, porque o Mercúrio em Aquário, que é o signo que Urano rege, é uma posição que o Mercúrio fica até exaltado, uma posição muito boa para o Mercúrio, geralmente indica uma mente muito boa, uma mente rápida, que aprende rápido. Agora, quando tem aspecto tenso do Mercúrio com Urano, pode indicar que essa rapidez e essa mente que já é muito futurista, que é muito revolucionária, ela pode gerar a sensação de você não ser aceito, não ser entendido, não se adequar na sociedade, tá? No meio ali que você vive. Então, você pode trazer essas questões. Talvez tenha um comentário que deva. Algumas ou muitas crianças se alfabetizam antes, ou seja, com idade inferior. Isso pode ser influência de Mercúrio? Pode. Eu acho que essas crianças que têm o Mercúrio muito favorecido no mapa, elas têm mais facilidade de aprenderem antes, né? Então, tudo depende mesmo. Tem que olhar, assim, por isso que, assim, essas coisas que eu tô falando, nada vocês podem tomar como uma regra, né? Porque tudo tem que olhar um contexto onde tem muitas variáveis, tá? Tô falando essas coisas a título de exemplo para vocês poderem ir raciocinando em astrologia aqui comigo, tá? Para quem já tem mapa, entra direto no seu curso. Então, esse programa terapêutico, eu nem chamo de curso, tá? Porque quando a gente fala curso, a pessoa entende que ela vai aprender astrologia, né? Curso de astrologia. Eu não dou curso de astrologia, tá? Eu faço as jornadas que eu chamo de jornadas astroterapêuticas, são programas terapêuticos. Você vai vivenciar o seu mapa. E para você vivenciar o seu mapa, tudo que você precisa saber sobre ele, astrologicamente, você vai ter dentro do programa.
tá? Mas você não vai sair dali astrólogo, você não vai sair dali lendo mapa, você vai sair dali vivenciando seu mapa e principalmente com ferramentas para continuar vivenciando seu mapa. Porque você sai dali com as ferramentas para você aprender a você mesmo entrar no seu mapa e se relacionar com essas forças que te habitam. Então, é um trabalho que te empodera mesmo, sabe? E te ajuda a ressignificar onde tem os traumas, onde aquele planeta não está funcionando na melhor versão, né? É isso, sei meu mapa e minhas dores, mas não sei como trabalhar. Nossa, aqui é o que eu mais escuto quando eu faço consulta astrológica, o que eu mais escuto é isso. Que eu, né, na consulta astrológica, eu mostro para a pessoa, você veio com isso aqui para trabalhar, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem esse talento aqui, mas às vezes o talento não está se manifestando. E aí a pessoa fala, e aí, Deva, como que eu faço para trabalhar isso? Por isso que eu desenvolvi esse método, porque, aliás, eu só voltei a trabalhar com astrologia quando eu desenvolvi esse método. Eu tinha astrologia meio gavetadinha ali, porque eu trabalhava com psicoterapia em consultório muitos anos, e o mapa era meio pano de fundo ali, eu usava nos atendimentos, mas não trabalhava diretamente com astrologia, né? Então, eu retomei a astrologia quando eu desenvolvi esse método. Que eu falei, agora eu entrego o abacaxi para a pessoa, mas eu entrego a faquinha também para, né, ajudar ela a descascar o negócio. Porque eu me frustrava de não ter a ferramenta, sabe? Ficava bem frustrada mesmo. Então, Mercúrio, Sol e Quirón, tudo junto na 1 em Touro. Então, esse Mercúrio, Quirón, se o Mercúrio estiver em conjunção com Quirón, talvez teve questões aí, mas vale olhar o mapa inteiro, tá? Júpiter e Netuno na 3, em oposição a Saturno, isso aqui pode ser uma indicação, porque a oposição Júpiter-Saturno, né, e Netuno, não, uma oposição nesse eixo 3-9, né, que é o eixo do conhecimento, que é o eixo do saber, que é um eixo que está ativado durante a fase escolar, pode sim indicar que você teve questões sim nessa fase, né? E Mercúrio em conjunção com Plutão, tá em Libra na casa 3. Essa é uma configuração que não necessariamente ela vai trazer questões, apesar do Plutão ele ser, né, um planeta considerado kármico, né, que traz muitas transformações e tal, não necessariamente vai trazer questões de senso de incapacidade, pelo contrário, você pode muito cedo ter aprendido o poder da palavra, o poder da fala. Só precisa aprender a fazer um bom uso desse poder, né? Mas se esse Plutão estiver muito afetado por outros planetas, isso pode indicar abusos de poder também, no meio escolar, inclusive, né? E aí, por isso que, assim, é complexo. Teria que avaliar realmente o mapa inteiro, né? Casa 3 com Urano revolucionária, sempre fui inovadora. Exatamente, imagina. Urano na 3 é isso, né? Sempre que um planeta cai na casa 3, ele marca aquela experiência, porque a casa 3 é a casa da fase escolar, né? Então, qualquer planeta ali vai colorir aquilo. E o signo que está ali, não tem um planeta na 3, mas tem um signo ali, né? Esse signo é regido por um planeta. Esse planeta está em algum signo também. Aí você vai pegando as pistas, tá? Interessante, como sempre, ótimas lives, Devaki. Meu Mercúrio é nos últimos graus da 11 em Aquário, já com possível enquadramento na 12. Tem o Quirón e Gêmeos na casa 3. Então, o Quirón e Gêmeos na casa 3 está indicando, teve questões aí. Né? Com certeza tem dores, tem feridas relacionadas à fala, comunicação, a esse senso de capacidade que isso vai impactar mais para frente, né? Mercúrio em conjunção com Sol em Sagitário, oposto a Lua em Gêmeos, muita facilidade na escola e aprendizado, comunicação, como se fosse meu lar sempre, muita autoconfiança em toda a vida. Não teve questões dessa fase, né? Meu filho tem Mercúrio conjunto ao Sol nas 5 em Peixes e a casa é interceptada, e provavelmente quando o Mercúrio está num signo interceptado, pode ser desafiador também, porque o signo interceptado ele é mais difícil, né, de você trazer aquele signo para a expressão. Aspectos negativos com Júpiter, com Quirón, Plutão, por exemplo, também podem significar dificuldade nessa área? Sim, justamente porque o Júpiter ele também reflete nessa fase, porque ele tem a ver com esse momento que você está se expandindo, né? Então pode trazer um senso de que, nossa, é um pouco perigoso essa expansão, você se expandiu, você foi machucada, você expandiu, você lidou ali com uma ferida, né? O Quirón tá ali, o Plutão também, alguma relação às vezes de poder ali que te machucou, né? Mercúrio na 8 em Virgem, conjunção com Urano e Plutão. O Mercúrio na 8 em conjunção com Plutão é o Mercúrio bem investigativo, né? Bem profundo. Ele tá em Virgem, tá no signo que ele rege, tá muito bem. Não vejo sérias questões assim de bate-pronto, mas tudo, gente, tem que avaliar, porque não tem receita de bolo. Né? Por isso que no meu método, o que eu ensino para vocês? Vocês que vão vivenciar o planeta. E vocês vão, inclusive, entrar num espaço onde o próprio planeta ele vai se apresentar para você. E ele vai te contar como que ele tá, como que ele é. Né? Aí você vai entendendo o seu mapa de uma maneira vivencial, sabe? Porque a ideia é essa, que você se aproprie, que você veja, porque o mapa astrológico, ele é muito complexo, vocês veem?
é casa, é signo, é aspecto. E aí, então eu tenho que entender tudo de astrologia para eu poder aproveitar a maravilha que é a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento? Não, você não precisa saber tudo. Se você vivenciar o seu mapa, você corta o caminho, entendeu? Porque tá tudo ali. O mapa, esses símbolos, eles são forças vivas que te habitam. O que eu te ensino no meu método eu te dou uma chavinha para você fazer o contato com essas forças dentro de você. E aí acabou. Não tem mais intermediário, não é mais um astrólogo interpretando o mapa para você. É você vivenciando. E mais do que isso, né? Chega um momento que é você co-criando também a realidade que você quer viver. Porque você vai entender essas forças atuando, às vezes, não da maneira mais luminosa, né? Às vezes manifestando a versão sombria dela, justamente por causa dessas instâncias psíquicas, que é o eu sabotador, que são os mecanismos de defesa. E aí, então, você ingressa nessa experiência de reeducar esse eu. E aí você ativa a versão luminosa. Quando você ativa a versão luminosa, você passa a ser o co-criador. É você que define para onde você quer que essa energia manifeste. Então, mesmo o Mercúrio quadratura com Saturno, ele tem a versão luminosa. Uma capacidade de organização, de foco, de disciplina para estudar, de ter metas claras, uma mente organizada, uma mente estratégica. Entende? Sempre tem a melhor combinação possível de qualquer planeta. Só que você precisa ativar essa versão luminosa. Só que você só ativa essa versão luminosa se você estiver ativando a sua luz interior, o seu eu superior, o seu eu real. Essa é a chave que eu ensino no meu método. A gente vai passando por essas etapas, né? Então você precisa conhecer os mecanismos de defesa, conhecer tua sombra e depois acender a luz, né? Então é um processo mesmo que eu uni astrologia, psicologia, espiritualidade, uni tudo nesse método. E aí Marte em Touro tá me matando cada dia mais. Tá vendo? Ó, isso aqui, né, não sei, talvez até esteja falando brincando, tá? Mas eu vou pegar como um exemplo, né? Porque eu vejo as pessoas relacionando desse jeito infantil com a astrologia, você vê? É como se o Marte que tá passando lá em Touro, nossa, o Marte tá me esmagando, não, querido. É o jeito que você está lidando com a sua força, com a sua potência, que está te esmagando. É você, não é o Marte. A hora que você se apropria, aí você tem tudo na mão para fazer diferente, entende? É um trabalho mesmo de autorresponsabilidade profundo mesmo, sabe? Então, gente, eu quero deixar um convite aqui para vocês para participar dessa semana Alinhando-se com o Propósito da Alma, onde a gente vai aprofundar bastante nesse aspecto mesmo mais do mapa psíquico, né? Para vocês entenderem o mapa psíquico e entender a relação do mapa psíquico com o mapa astrológico, claro, né? Fazer uma junção aí de tudo. E esse evento, né? Essa semana, ela vai acontecer do dia 8 ao dia 12 de agosto, tá? E as inscrições já estão abertas. Então, eu convido vocês a se inscrever, entrar nos grupos de WhatsApp para você receber materiais que a gente vai disponibilizar antes ainda da semana, né, para a gente já ir também se conectando por ali. A partir da semana que vem eu vou estar aqui todos os dias com vocês, trazendo conteúdos bem legais também, a gente vai se ver mais, tá bom? Então fiquem atentos, se inscrevam, estejam aqui nas lives, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Tá bom? Hoje foi o último episódio dessa série, tá? Eu nem vou entrar, tem até um capítulo que fala sobre a fase da adolescência, mas eu não senti de falar, porque na verdade a estruturação mesmo da personalidade, ela se dá mesmo do 0 ao 7, né? A gente até já se estendeu aqui um pouquinho, porque na fase escolar já passa do 7. E tanto que nessa fase escolar a gente já está muito influenciado também pelas coisas que a gente já printou e já estabeleceu das primeiras fases, né? Porque elas vão se sobrepondo essas fases, né? Então, eu senti de não ir para a fase da adolescência, tá? Mas a gente vai parar por aqui, então hoje é o último episódio. Vai ficar gravado, tá? Fiquem tranquilos. Tem várias pessoas que eu sei que não deu tempo de ver tudo ainda, assistam. E aí eu vou fechar essa live vou fechar essa série na terça-feira. Eu vou chamar a Márcia Ferreira, que ela é uma psicanalista junguiana e astróloga. Ela está fazendo a tradução de um livro que a Liz Green escreveu. A Liz Green, ela fez a compilação de tudo o que o Jung já escreveu sobre astrologia. E esse livro só tinha em inglês. E a Márcia fez esse trabalho maravilhoso para a gente de transcrever para português. Provavelmente agora no segundo semestre esse livro vai ser lançado. E aí eu vou chamar a Márcia para a gente conversar
como um encerramento dessa série. Então, na segunda, a gente tem a nossa live normal, Vivência Astrológica da semana. Na terça, vem a Márcia, já se programem aí para estar 8 horas ao vivo com a gente, tá? Aí a gente vai falar sobre astrologia, psicologia e os estudos junguianos. A Márcia vai contar pra gente sobre esses estudos, né? E ela é uma pessoa incrível, ela tem inclusive ela ensina também, né? Dá curso de astrologia psicológica também. Para se inscrever na semana, o link tá na bio do meu Instagram, tá? Então é isso, meus amores.